Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, está começando mais um Visões Populares, trazendo para você, ouvinte, entrevistas exclusivas produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. Claro que eu não gosto de falar com meus seguidores como se fosse um bando de gente burra, eu não gosto de falar assim. Eu gosto de falar de uma forma clara para que eles propaguem a verdade. E aí você começa a tratar as pessoas como igual, como por exemplo, estou falando aqui com vocês, as pessoas têm interesse em escutar, porque nós estamos batendo papo. Nós estamos batendo papo, um papo de altíssima qualidade, um papo político. Estão entendendo o que eu tô falando, então você tá se interessando no que eu estou falando, mas eu também não tô te tratando como se nós estivéssemos à frente de um juiz, que eu precisasse de falar coisas assim, do juridiquês mais culto possível. E política é vida, política não é só juridiquês, não é só português correto. Política você respira, você come ou deixa de comer. E isso que eu tô preocupada, eu não tô preocupada da pessoa, será que a pessoa vai conseguir entender o meu juridiquês que eu tô falando aqui? Eu não tô falando com o juiz, eu tô falando com pessoas, e muitas vezes pessoas humildes, pessoas que nunca tiveram acesso à política. Em meio à disputa política nas redes sociais, uma nova geração tem ocupado os espaços digitais para informar e provocar reflexões. Com linguagem direta, vídeos curtos e quase 1 milhão de seguidores, a influenciadora Anelisa é um dos fenômenos atuais da internet. Ela vem abordando temas cotidianos em pílulas curtas no TikTok e no Instagram, reagindo a debates que vão desde o entretenimento, como o Big Brother Brasil, à política institucional. Tudo isso é feito, segundo ela, como forma de educar e conscientizar com uma linguagem clara e acessível. Eu sou o Lucas Wilker e no Visões Populares desta semana conversamos com a Anelisa sobre a disputa de narrativas em um ambiente dominado por grandes plataformas e interesses econômicos. Na entrevista, ela fala sobre sua trajetória, sobre os desafios de comunicar política para públicos amplos e as pressões dos algoritmos, além do papel da juventude na disputa de ideias do Brasil de hoje. Então fica por aqui que a gente volta com a entrevista logo depois da vinheta e não se esqueça de curtir, compartilhar com quem se interessa e comentar por aqui o que achou do episódio. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E para começar, eu queria, na verdade, que você se apresentasse como você gostaria de se apresentar, né? Como que começa esse anseio aí de discutir política nas redes sociais dessa maneira crítica, que é a maneira que você está atuando. Boa tarde, bom dia para todo mundo. Não sei que hora que as pessoas vão escutar esse podcast maravilhoso. Muito obrigada pelo convite, a todos vocês. Então, eu sou a Anelisa, como muito bem dito, tenho 20 anos, moro em Minas Gerais, sou mineira. Eu moro em uma cidade cerca de 2 horas da capital, então não é muito longe. A gente tem bastante acesso, assim, à ida e vinda da capital mineira. Então, eu comecei a falar de política, comecei a ser ativa politicamente falando desde sempre. Eu gosto de brincar que política é uma condição inerente ao homem, principalmente quando esse homem é uma mulher preta. Amo fazer esse trocadilho porque eu acho que não existe muito pra onde que a gente foge. Não tem pra onde fugir. Quando você nasce consciente e quer fazer a diferença, você precisa entrar pra política. Claro que nós temos várias esferas de políticas, políticas públicas, políticas institucionais e etc. E isso aí é uma discussão para um outro momento, mas eu acho que isso engloba tudo. Mas eu comecei a falar de política porque a minha mãe é uma mãe preta, solo, de 2 filhos. Assim, a gente não chegou a passar muita dificuldade, porque minha mãe já era concursada quando houve a separação com meu pai, mas a minha mãe passou por um momento muito delicado, muito depressiva. Ela ficou anos com uma depressão profunda e ela sempre... Eu falo que se política é resistência, eu tenho certeza que tem o nome da minha mãe. Porque a gente, assim, ali depois desse período também que meus pais se separaram, que foi 2009, a política de Minas Gerais estava muito complicada, muito sucateada mesmo. A gente sabe que Minas Gerais fez de tudo, né? Enfim, as pessoas da política de Minas fizeram de tudo para que o Pimentel saísse com o pior governo da história de Minas Gerais. Então, sucatearam demais as bases, que é, por exemplo, a educação. Então, a gente passou por um momento muito crítico financeiro, porque minha mãe não recebia picado. E isso não culpando o Pimentel, porque a gente tem que aprender até
a quem a gente culpa, né? A culpa não é dele, a política não é feita por um homem só. Era basicamente um projeto fazer com que o Pimentel não desse certo. E aí foi mais ou menos em 2013, 2014. Minha mãe ia muito nos congressos, nas coisas assim sindicalistas, então eu sempre fui muito ativa nessa luta sindical, né? Porque o sindicato dos professores é uma coisa maravilhosa. É assim, eu desejo pra todo mundo que um dia vá no congresso dos professores, porque claro que eles sempre estão lutando por coisas muito pertinentes, coisas básicas, direitos básicos, mas é um sindicato muito organizado. É um sindicato muito bom, dá gosto de ver um sindicato daquele jeito, um sindicato que tá lutando por direitos básicos como eu preciso receber, eu quero um aumento e, enfim, a gente sabe que a classe dos professores é muito sucateada. Então, eu comecei a falar de política porque eu sempre vivi nesse meio político, né? O sindicato dos professores, é importante falar isso aqui, professores estaduais, que quando eles vão para congresso, existia, né? Eu não sei se existe mais, mas eu imagino que sim, a possibilidade de levar os filhos, né? Porque exatamente por conta desse abandono paternal exacerbado, nós temos o aborto paterno aí, assim, de uma forma horrorosa no Brasil. Então, sempre houve essa possibilidade de levar os filhos, então os filhos sempre ficavam numa, tipo que uma espécie de creche muito boa durante o dia, enquanto eles ficavam nos congressos, mas assim, a gente viajava, eu já cheguei a ver a Dilma nesses congressos, então eram coisas muito interessantes, inclusive para crianças, e talvez se todo mundo tivesse tido essa base política sindical que eu tive, talvez muita gente conseguiria enxergar a política hoje como, para além da política institucional, a política de forma gostosa, como eu vejo. Perfeito. E nas redes sociais você faz um movimento interessante que é analisar desde assuntos de entretenimento, como o Big Brother Brasil, pegando ali alguns trechos de polêmicas que ressoam aí na vida política de maneira geral. E você também analisa aí notícias, posicionamentos e desinformações que estão correndo um pouco aí nas redes. Para você, qual que é o sentido de disputar um espaço nas plataformas falando desses temas? Então, eu comecei a falar de história, na verdade. Eu comecei nas redes sociais falando de história. Claro que história tem muito a ver. Inclusive, hoje nós estamos fazendo 62 anos do aniversário, muitas aspas, do golpe que João Goulart levou dos militares na ditadura. Então, eu comecei muito ativa falando sobre essas questões militaristas, processo escravocrata, processo de colonização no Brasil. E aí, a política, ela meio que foi uma válvula de escape secundário, que hoje é a primária pra mim, e eu introduzo com a história. Então, pra mim, hoje, se eu puder salvar uma pessoa que não sabia o que era, e hoje ela sabe por causa de mim, eu já ganhei meu dia. Então, eu acho que, assim, a gente tem a impressão, sim, que a gente tá enxugando gelo. Não vou mentir. Todo dia eu tenho a impressão, sim, que eu tô enxugando gelo, principalmente porque o tamanho das pessoas que propagam fake news é muito grande, né? As pessoas que propagam fake news pagam pessoas, enfim, são coisas, assim, horrorosas com o algoritmo. Então a gente meio que tá lutando, inclusive, com o algoritmo. Então é muito difícil você tá, assim, remando contra a maré. É difícil, mas se eu conseguir salvar uma pessoa hoje da desinformação, pra mim já tá ótimo. Esclarecer pra pessoas uma coisa, olha só, falei o óbvio, não existe racismo reverso. Se eu conseguir convencer aquela pessoa daquilo, tá ótimo, sabe? Eu acho que a gente a gente também às vezes quer mudar o mundo, mudando um tanto de gente ao mesmo tempo, trazendo um tanto de gente ao mesmo tempo pro nosso lado, e eu não acho que é assim que a gente muda. Eu acho que a gente vai mudando realmente aos poucos, de pouquinho em pouquinho você pega uma pessoa ali, uma pessoa aqui, até que você forma a sua legião. Maravilha. E agora a gente está falando de uma plataforma, você atua hoje, né, principalmente no Instagram e no TikTok. No Instagram você já soma quase 1 milhão de seguidores, no TikTok Sim. 630 mil seguidores. Só que a gente falar de plataformas é a gente também pensar que elas são dominadas pelas Big Techs, né? Que são empresas bilionárias com grande capital político e ideológico. Como que você faz aí, Annelise, para negociar com esse espaço, com o algoritmo, assim? Eu queria saber, sobretudo, se já houve algum episódio específico, por exemplo, em que você sofreu algum tipo de boicote pelas plataformas por tratar aí de temas tão sensíveis, né? Que são os temas que ditos sensíveis para essas plataformas. Eu já sofri uma sanção do TikTok. E assim, risco de perder a conta mesmo. Eu fico lá, 3 meses aviso de conta. Então eu já sofri isso. Mas isso, igual eu tô te falando, eu sofri no ápice dos meus 100 mil seguidores. Então é uma coisa bem problemática os 100 mil seguidores ali. Porque
o algoritmo começa a te entregar quanto mais você ganha seguidor, mais ele te entrega. Então, a partir do momento que você tá ganhando seguidor, ele começa a te entregar, inclusive, pra um público que não é o seu. E aí, o público que não é o seu, o que ele faz? Denuncia seu conteúdo. E quanto mais pessoas denunciam seu conteúdo, mais a sua conta fica ali, visada, né, massificada. Então eu já sofri esse tipo de sanção, sim. Posteriormente foi derrubada, a plataforma entendeu, nós entramos com recursos, a plataforma entendeu, suspendeu o aviso e nem conta mais como aviso de banimento, nem nada disso, não sofro nenhuma sanção mais. Hoje não. O Instagram, o que acontece com o Instagram? O Instagram ele ainda entrega um pouco mais do que o TikTok, porque eu recebo pra falar no TikTok, né? No Instagram eu não recebo, no Instagram eu só ganho seguidor. Então eu tenho a percepção de que o TikTok, ele chega um momento que ele começa a te controlar. É até bom explicar nesse podcast como que funciona a monetização. A monetização dos vídeos do TikTok, ela conta do dia 1º até o último dia daquele mês. Então, por exemplo, se eu gravar um vídeo hoje, dia 31, eu só posso receber por ele até hoje, 11h59. O que ele fizer amanhã, 00:01, eu não recebo mais nada por esse vídeo. Então, eu sinto que principalmente essas plataformas, assim, que existem essa questão de monetização, a gente começa a ser boicotado. Por exemplo, os meus vídeos do fim do mês fluem muito mais do que os do início. Porque os do início, ele tem que me pagar o mês inteiro. Então, você vai sentindo que isso acontece sim, mas o Instagram, ele começa a te boicotar quando as pessoas começam a te denunciar. E no Instagram, nós temos um problema, que é o público da vida perfeita, o público bolsonarista. Então, eles denunciam mesmo que eles são um grande grupo, né? Então, às vezes que aconteceu, aliás, a vez que aconteceu, que foi quando você completou aí esses 100 mil seguidores, foi sobretudo por conta de denúncias. Com certeza, sim. Eu não podia comentar nada, eu comentava tipo kkk, por exemplo, eu lembro desse dia, inclusive, que eu recebi esse banimento, eu comentei kkkk num comentário e aí ele me baniu por causa disso. Tem algum vídeo, por exemplo, algum tipo de assunto em específico que quando você trata, você percebe que existe uma quantidade maior ou de denúncias? Eu não sei se você tem acesso direto a essas denúncias, mas, por exemplo, conteúdos que você percebe que furam um pouco a bolha e que chegam em um determinado espaço. Porque você tem muitas pessoas que te apoiam, mas também muita gente que vai ali discordando de você, até com ódio mesmo e tal. Você percebe que tem algum assunto ali específico que te traz um pouco mais esses odiadores aí? E você fala de um influenciador branco. As pessoas não gostam. Se eu falar hoje, eu não meço isso. Se um influenciador preto errar, eu falo também. Mas quando eu falo de um influenciador preto, eu não recebo hate. Eu não recebo denúncia, eu não recebo nada. Mas se eu falar de um influenciador branco, eu recebo hate, eu recebo denúncia, eu recebo ameaça de morte. E aí, como vai comentando muito palavrão também, vai banindo, né? Porque o Instagram meio que começa a entender que aquilo ali é um risco. Então, quando eu falo de algum influenciador branco, dá um grande problema. É um problema grande, assim, grande mesmo, das pessoas surtarem. E não interessa se aquele influenciador branco foi racista, homofóbico, classista, transfóbico, elitista, não interessa. A massa, eu gosto de falar que a gente tem que entender como que funciona o Pacto da Branquitude, porque o Pacto da Branquitude é exatamente esse. Não importa o que a branquitude faça, eles estão unidos. E aí, é você aqui lutando contra uma parede de gente ali tentando defender uma pessoa. Então isso é muito difícil, porque nós estamos percebendo com a internet que as pessoas perderam, inclusive, a percepção. Ser críticos, as pessoas não sabem mais o que é ser críticos, não conseguem mais criticar, não conseguem mais. Tem um tanto de gente que eu gosto que já errou. Cara, você errou. Se eu errar também, por favor, me avise. Mas nós estamos criando uma legião de advogados do demônio. Eu falo isso com a maior certeza, porque assim, a gente tá criando realmente legião de advogados do capiroto. Porque você fala assim, cara, a pessoa tá sendo transfóbica, tá sendo racista, homofóbica, e aí eu falo sobre isso, vem a legião de fãs daquela pessoa e me atacam. Inclusive com comentários racistas. Porque as pessoas não entenderam nada. Então assim, eu sinto muito isso, que quando eu falo de um influenciador branco, e principalmente influenciador branco fútil, porque as pessoas gostam de gente que vem pra internet mostrar que tá comprando bolsa, mostrar que tá comprando calça, mostrar que tá comprando. As pessoas gostam disso.
Então, quando vem um influenciador crítico, criticar não aquelas atitudes, mas as atitudes da pessoa no geral, às vezes a pessoa foi homofóbica, às vezes a pessoa foi transfóbica, às vezes a pessoa foi racista. Então, quando vem um influenciador crítico criticar sobre isso, ele leva hate, ele leva denúncia, ele leva risco. Então, assim, muito complicado. Agora, uma coisa que também acho que é muito interessante no conteúdo que você produz é que sua comunicação é muito clara, muito simples, muito direta, assim. E você utiliza os vídeos curtos para poder comunicar a partir de uma lógica muito informativa, sem necessariamente também estar dentro de um padrão específico, uma formalidade, né? Muito exagerada. Como que nasce, Anelise, esse estilo de comunicação? O que te inspirou a produzir assim, esse conteúdo audiovisual no molde que você produz hoje? Você mencionou antes muito essa participação ativa desde criança, né, junto com a sua mãe, nessa luta sindical e tudo. O que, né, enfim, foi te influenciando a produzir e se comunicar da maneira como você se comunica hoje? Sobretudo se você puder também citar outras pessoas que estão aí atuando na internet ou fora dela que foram decisivas aí para a maneira como você se comunica. Então, eu acho que as pessoas acham político um saco porque ninguém entende nada. Quando as pessoas não querem que você entenda de algo, elas falam palavras muito difíceis pra ninguém entender. Eu consigo fazer um discurso totalmente de um jeito que ninguém vai entender nada. Mas aí, qual que é o objetivo? Você quer que as pessoas aprendam e posteriormente as pessoas tenham, de fato, um vocabulário mais seleto, um vocabulário mais rechonchudo, né? Como que a gente fala aqui em Minas. Como que você quer? O que você quer? Você quer que a informação chegue na pessoa? Você quer que a pessoa propague aquilo ali? Você quer que a pessoa entenda o que você está falando ou você não quer que a pessoa entenda? Eu acho que você começa a fazer esse tipo de divisão. E quando eu comecei a falar de política, o meu primeiro vídeo que eu estourei falando sobre política, que eu já gravava pro TikTok mais coisas assim, trend e tudo mais, e o meu primeiro vídeo falando sobre política foi um vídeo muito descontraído, muito descontraído. Eu já fazia direito, então eu expliquei para as pessoas o que estava acontecendo ali no dia que o Bolsonaro se tornou réu. E ninguém tava entendendo nada, porque se você ligar a TV lá do Supremo Tribunal Federal, você não vai entender nada que eles estão falando. Eles estão falando de agravo de petição, sabe? Eles estão falando de instrumento, eles estão falando de coisas que estudante de direito que vai saber, pessoas formadas em direito, mas você quer saber por que o Bolsonaro vai virar réu. É isso que você quer saber. Você não quer saber de agravo de petição. Você não quer saber de recurso. Você quer saber por que ele tá sendo preso. Então, você que sabe, você já destrinchou, seu dever não é vir aqui e repercutir o que eles estão falando lá, porque lá eles já estão falando. Seu dever é chegar aqui e falar de um jeito que as pessoas entendam. Só que eu sinto que a internet, eu acho que não, esse ano a gente até aumentou isso, inclusive o número de influenciadores políticos eu achei que aumentou bastante. Então, eu acho que isso mudou muito. As pessoas se interessam mais por política porque está mais claro. Claro que eu não gosto de falar com meus seguidores como se fosse um bando de gente burra. Eu não gosto de falar assim. Eu gosto de falar de uma forma clara para que eles propaguem a verdade. Mas assim, eu acho muito errado também influenciador político que gosta de falar como se todo mundo fosse criança. Tipo, sabe aquilo ali? Não sei o quê. Eu não gosto, porque você infantiliza as pessoas. Parece que as pessoas não estão entendendo o que você tá falando. E aí você começa a tratar as pessoas como igual, como por exemplo, tô falando aqui com vocês, as pessoas têm interesse em escutar, porque nós estamos batendo papo. Nós estamos batendo papo, um papo de altíssima qualidade, um papo político. Estão entendendo o que eu tô falando? Eu não tô te tratando como um idiota, então você tá se interessando no que eu estou falando, mas eu também não tô te tratando como se nós estivéssemos à frente de um juiz, que eu precisasse de falar coisas assim, do juridiquês mais culto possível. Então, acho que isso que cativou as pessoas. Meu primeiro vídeo foi assim. Meu segundo maior vídeo foi o vídeo em que a Jojo Todinho criticava o SUS. E eu fui uma das primeiras influenciadoras, mesmo naquela época pequena, em explicar o que era o SUS. E tem muita gente que não sabia que o Sistema Único de Saúde era para além das UBSs que nós temos. Então, assim, eu acho que é essa informação clara que cativa as pessoas. Eu percebo que muita gente, inclusive muita gente falou comigo, por que você não melhora seu vocabulário? Gente, eu consigo fazer um vídeo melhorado, né? Eu acho que eu ensino, inclusive, muitas palavras para as pessoas de uma forma bem simplista, mas eu acho que é assim, o que você quer passar? Eu não tô aqui para te dar aula de português, nem nada disso. Eu estou aqui para te dar aula política. E política é vida. Política não é só juridiquês, não é só português correto. Política você respira, você come ou deixa de comer. E isso que eu tô preocupada. Eu não tô preocupada da pessoa, será que a pessoa vai conseguir entender o meu juridiquês que eu tô falando aqui? Eu não tô falando com o juiz, eu tô falando com pessoas, e muitas vezes pessoas humildes, pessoas que nunca tiveram acesso à política, pessoas que não sabem quantos deputados federais nós temos na Câmara,
Pessoas que não sabem quantos vereadores tem na sua cidade. Então, é isso que me cativa. É isso que me faz continuar. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Eu percebo, assim, eu sempre falo isso, meu namorado, ele teve uma educação completamente diferente da minha, não teve muita oportunidade na vida, não entendia nada sobre política. E aí ele começou a ouvir eu fazendo os vídeos, indo nas palestras comigo, às vezes que eu falo, faço essas sínteses assim. E aí hoje, você pergunta a ele alguma coisa de política, ele vai saber te responder. Não porque eu utilizei palavras difíceis, mas porque eu o ensinei do jeito que eu podia, entendeu? E eu acho que é isso que cativa a pessoa. Espera um momentinho que a gente já volta para continuar a entrevista. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Maravilha. Agora você mencionou essa coisa de conversar com muitas pessoas, mas você é uma jovem, você mencionou que tem 20 anos. Eu imagino que você fala com um público jovem, mas também extrapola um pouco essa faixa etária, a julgar, assim, principalmente pelos comentários das pessoas que te assistem. Hoje você busca se comunicar com um público específico, assim, você está dizendo dessa necessidade de falar em geral, sobretudo com essas pessoas que não conhecem do vocabulário juridiquês, do vocabulário político, né, desses jargões políticos que a gente está acostumado a ver, sobretudo na mídia. Mas eu queria entender como que você organiza a sua comunicação atualmente, assim, a ideia é realmente se comunicar com esse público maior, ou você está buscando se comunicar com um público muito específico, assim? Então, hoje eu ainda busco, né? Eu tenho quase 1 milhão de seguidores, mas eu ainda busco conversar com todo mundo que chegar. Eu penso que, assim, as pessoas ficam muito reativas, principalmente quando entra no meu perfil, tá lá a foto com o Lula, todo mundo fica muito reativo com isso. Mas eu penso, e eu tenho muitas pessoas de direita que me seguem também, porque existe uma diferença entre a direita e o bolsonarismo. Gente, ser de direita é um ato democrático, por mais que eu não concorde. É um ato democrático, você sabe ouvir, você sabe escutar as outras pessoas. Bolsonarismo não é ato democrático, não deveria estar no sistema democrático que nós vivemos. Não deveria estar. E aí, quem é de direita, eu tenho muitas pessoas de direita que me seguem. Então, as pessoas, assim, buscam informação e tudo mais. Então, o que eu busco? Conversar com o público no geral, sabe? Eu não falo muito em direita em específico, eu sempre já até fiz um vídeo sobre isso, que existe uma diferença entre a direita e o bolsonarismo, e isso me deixa um pouco mal das pessoas misturarem tudo, isso depois pode gerar uma repercussão péssima pra nós, inclusive. Então, o meu objetivo é exatamente esse, fazer com que as pessoas entendam, as pessoas no geral, o que é o processo democrático, o que é vivermos em uma democracia, como que funciona o sistema eleitoral. Então, eu converso com o público no geral, ainda não há nichos específicos. Eu percebo que o meu público é um público muito mais velho que eu, porque eu gosto de falar isso em todo lugar que eu vou, toda entrevista que eu dou, eu gosto de falar isso. É muito bom pontuar isso. Olha, a minha geração é uma das gerações que mais vota na direita, porque a gente chegou aqui e já estava tudo pronto. A gente não viveu crise econômica, né? Nós não vivemos inflação nas alturas, preço mudando de manhã, de tarde, de noite, governo José Sarney, nós não vivemos isso, né? Nós não vivemos ditadura militar. O que nós temos da história é literalmente só livros de história, nós não passamos por absolutamente nada disso. Então hoje, uma pessoa da minha idade intitular-se de direita é muito fácil. É muito fácil. Uma vez que nós não vivemos nada do que aquela geração passada viveu. A gente chegou aqui e já estava tudo pronto. Se você chegou em 2000, 2 anos depois o Lula foi eleito, você não lembra do Brasil antes dele eleito. Eu nasci em 2005. Ele já estava eleito. Ele já tinha tirado do Brasil, já estava caminhando para tirar o Brasil do mapa da fome. Com ele, o Brasil saiu do mapa da fome 2 vezes. Então, assim, para uma geração que chegou aqui já estava tudo pronto, com muitas aspas, óbvio que existe um índice altíssimo de pessoas que ainda passam necessidade, essa defasagem alimentar existe sim, mas a gente chegou aqui e já estava tudo mais pronto do que estava para a geração anterior. Então é muito fácil as pessoas hoje da minha geração se intitularem como de direita, eu acho. Então eu percebo que o meu público, principalmente quando eu encontro na rua e etc assim, é um público mais velho, porque é um público que viveu. E a minha geração, além de não ter vivido, é uma geração que não se interessa em saber. Não se interessa. É a geração que mais tem acesso à informação. E é a geração que menos se interessa em se informar.
Porque a preguiça é, assim, predominante. Então, assim, realmente é uma coisa que você percebe que o público, ele vai mudando, vai alterando, mas o meu público é um público, assim, 30 mais. Para colocar em números essas questões que você está trazendo, no final de 2025, um estudo da Atlas Intel revelou que a direita aparece ligeiramente aí à frente da esquerda quando a gente olha o conjunto da população brasileira, né? Então tem 42% que se consideram de direita contra 40% de pessoas que se consideram à esquerda. Mas daí o que chamou a atenção nessa pesquisa, e é que também o que eu queria um pouco trazer para você, assim, é que a vantagem conservadora cresce justamente entre os jovens, e chega aí uma diferença de 27 pontos percentuais entre as gerações, que eu acho que comunica um pouco com o que você acabou de dizer. E aí, assim, se de fato os jovens estão mais conservadores, na sua avaliação, o que deve ser feito assim para a gente poder reverter esse cenário? Eu acho que os jovens estão mais conservadores porque nós normalizamos a hipocrisia. Sinceramente, quando a gente fala de jovem conservador, a gente fala da minha geração, assim, uma geração nascidos 20 anos para cima, né? Então nós estamos falando de 2004 para cima aí. Quando a gente tá falando dessa geração, a gente tá falando de uma geração que teve muito acesso à tecnologia. Muito acesso à tecnologia. A tecnologia, porque é importante a gente falar isso, que tecnologia não é informação, não é a mesma coisa. Se você não for incentivado, você não pega. Então, é uma geração ali que é uma geração que teve muito acesso à tecnologia, mas não teve muito acesso à informação. O que essa geração teve acesso? Pornografia. Foi isso que essa geração teve acesso. Então aí, quando você começa a perceber a minha geração, que é a geração que mais teve acesso à pornografia, você começa a perceber a hipocrisia. Por que eu te falei que a gente começa a tentar conter isso aí com a hipocrisia? Porque é a geração que mais teve acesso à pornografia, a geração que mais objetifica o corpo da mulher, mas é a geração que quer uma mulher de valor. Quem que vai ser a sua mulher de valor se você objetifica as mulheres? Quem que vai ser essa mulher de valor? E interligam mulher de valor com submissão, com mulher submissa. Mulher de valor é a mulher submissa. E aí, então, você começa a perceber quem são as mulheres de valor? Quem são as mulheres que não são objetificadas pelos seus olhos? Quem são as mulheres, então? Porque eu tô sentindo que nós estamos voltando lá na época de Moisés do Egito, né? Nós vamos ter aqui agora a mulher que eu caso e nós temos as outras mulheres lá. Então, agora, 2026, quem são as mulheres que você escolheu pra objetificar? Porque alguma mulher vai ser a sua, né? A santa, a pura. E a outra você já escolheu pra objetificar. Então eu acho que o crescimento da extrema-direita entre os jovens está atrelado com a hipocrisia, porque eles não param pra pensar, né? Quem tá lá na pornografia que você assiste é uma mulher que você tá objetificando. Então, ao mesmo tempo que você quer uma mulher de valor, você quer a mulher da pornografia? Como que isso é possível? Então eu percebo que é uma geração muito hipócrita. É uma geração muito hipócrita. A gente só consegue conter a extrema-direita e o nível altíssimo de conservadorismo entre os jovens se a gente começar a conter a hipocrisia. A colocar esse povo pra pensar. Tipo assim, tá, quem é a mulher de valor então? O que é a mulher de valor? O que é ser mulher de valor? Porque eles são ensinados ao que é não ser uma mulher, mas o que é ser homem. Quem é homem? Você já perguntou pra uma mulher que é homem? Então eu acho que o nível de conservadorismo ele vem crescendo muito, mas também vem crescendo muito do lado dos meninos. Porque é uma geração também que começou a voltar com aquele negócio do mariquinha. Você não pode ser uma mariquinha. Você é ensinado a como não ser uma mariquinha, mas você não foi ensinado a ser homem. E esse é o problema. Então a gente começa a conter essa geração do conservadorismo exacerbado quando você corta a hipocrisia dessas pessoas. Olha só, o que você está fazendo? Condiz com o conservadorismo? O conservadorismo. E o que é o conservadorismo? Porque eu acho muito interessante que é uma geração que fala muito, uma geração que esboça muita opinião, mas é uma geração que não sabe. Porque se a gente voltar lá na Revolução Francesa, nós não estamos falando de conservadorismo religioso, nós estamos falando de conservadorismo financeiro, de poder. É disso que nós estamos falando. Aí eles misturam tudo, conservadorismo religioso, etc e tal. E aí eu acho interessante, porque a gente pega essas pessoas, a gente começa a contar essas pessoas a partir do momento que a gente cortar a hipocrisia dessas pessoas. Não é entregando educação, porque essas pessoas têm. Essas pessoas, no geral, têm educação. Eu começo a falar agora até que eu parei de achar que essas pessoas não sabem o que são as coisas. Eles sabem e é por saberem que fazem. Então gostam. Então a gente precisa começar a cortar a hipocrisia da pessoa. Beleza. Você quer uma mulher de
valor. Mas o que é uma mulher de valor? O que é submissão? O que é ser homem? O que é uma mulher de valor se você objetifica todas as mulheres? Eles não sabem. Então, acho que a gente começa a cortar o conservadorismo dessa geração a partir do momento que a gente começar a cortar a hipocrisia. Se a gente não cortar a hipocrisia dessa geração, não tem como. Perfeito. Ion, essa semana você participou de um debate aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, em que, entre outros temas, o principal era discutir, inclusive, essa questão da comunidade Red Pill, né, dos corpos das mulheres sendo subjugados, sobretudo por esses jovens e tal. Queria que você contasse um pouquinho de como que foi a tônica dessa discussão que vocês realizaram ontem. Nossa, gente, foi excelente, sabe? Universidade é o lugar casa ainda, que a gente fala assim, o mundo ainda tem esperança. Fiquei muito feliz em ter sido convidada pelo DCE da UFMG. Foi, assim, uma experiência inexplicável com mulheres de valor, mulheres excepcionais. Eu dividi mesa com mulheres excepcionais de uma inteligência ímpar. Então, foi uma coisa, assim, excelente. Em uma das minhas falas, eu falo, inclusive, sobre o Red Pill. E eu digo ainda, gente, movimento Red Pill com muitas aspas. Movimento Red Pill não é um movimento, é uma organização criminosa e nós precisamos criminalizá-los. Esses discursos estão matando gente. Esses discursos machistas, masculinistas, misóginos estão matando gente todos os dias. E é muito triste ter que dizer que com fomentação de muitas mulheres. Tem muitas mulheres fomentando essa organização criminosa Red Pill. É triste nós escutarmos isso, mas é a verdade. Existe um grande grupo de mulheres conservadoristas que estão aí fomentando cada dia mais esses movimentos misóginos e masculinistas, que é tão prejudicial para a nossa comunidade. Perfeito, Annelise. Agora sim, para a gente fechar essa entrevista de uma maneira um pouco mais otimista, porque, assim, de um lado você sofre aí essas perseguições e ameaças que a gente está trazendo aqui, só que do outro existe aí um apoio muito grande, né? Então, para retomar, assim, a gente falou que você tem quase 1 milhão de seguidores e você mencionou que entre esses seguidores existem inclusive pessoas de direita que estão te seguindo. No TikTok você tem outros 630 mil seguidores. Essa semana você participou aí, então, desse debate na UFMG, que é o que a gente está conversando aqui. Recebeu também, um pouco antes, uma homenagem na Câmara Municipal de Contagem, com o prêmio Lélia Gonzalez. Então pode-se dizer aí que existe um crescimento da extrema-direita no Brasil, mas existe também muita estratégia de resistência, e o seu perfil é um entre esses perfis que estão crescendo aí, com quantidade e qualidade, e que parece estar, assim, diante dessa emergência, né, desses criadores que estão aí de um lado mais progressista, né, e tal. Qual que é a sua avaliação, então, sobre esse cenário, para a gente poder fechar esse episódio? Então, eu fico muito feliz. Ontem eu até falei, eu recebo um carinho imenso, assim, para uma pessoa que saiu de uma cidade de 200 mil habitantes, é realmente muito, a gente fica estarrecido, de fato, quando a gente chega em uma cidade, em um local, e as pessoas te recebem com um coro, assim, excelente, sabe? Eu tô passando por este momento, eu tenho a impressão, eu sempre falo isso também, que eu tenho a impressão que eu dormi anônima e eu acordei uma pessoa pública. E isso é muito doido, essa sensação de você se tornar uma pessoa pública. Porque a mim, por exemplo, foi uma coisa muito rápida, né? Eu me tornei uma pessoa pública muito rápido, todo mundo já me seguia, todo mundo já me conhecia. Então isso foi muito rápido. Mas eu percebo que existe a extrema-direita, que é massiva, é grande, mas nós temos a esquerda, que é o abraço, é o carinho, é o acalento. São as pessoas que estão reconhecendo o meu trabalho. Eu tenho que agradecer todas as pessoas que eu encontro todos os dias. Se eu sair na rua, eu encontro pelo menos em um passeio, pelo menos 10 pessoas. Então eu fico muito feliz, muito grata por isso que eu tô vivendo. E assim, eu falo que a gente não recebe, influenciador político não recebe dinheiro, mas eu falo que é um dos melhores presentes que a gente pode receber, é a credibilidade do público. Eu não trocaria isso para divulgar Tigre e tá ganhando, sei lá, 200 mil reais por hora, né? Então a gente tem que entender também o que é importante para nós, o que são os nossos valores. Eu já comecei na internet com o objetivo de fazer com que as pessoas tenham acesso à educação, e enquanto eu puder fazer, eu continuarei fazendo nos limites que puder, porque também a gente não pode controlar o algoritmo e os aplicativos, infelizmente, a nos entregarem.
Mas eu fico totalmente disposta, sempre disposta, para poder fazer o que for preciso, principalmente para minha comunidade. Nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. Agradecemos a participação da Anelisa e na próxima semana tem entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Sempre às quartas-feiras no canal do Visões Populares no Spotify, na Rádio Autêntica Favela FM, no site ou no canal do Brasil de Fato MG no YouTube. Se você está nos ouvindo pelo Spotify ou YouTube, comenta por aqui o que achou desse episódio e não se esqueça de compartilhar com os amigos e dar 5 estrelas para o podcast. Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou compartilhar com os amigos, basta buscar Visões Populares lá no YouTube ou no Spotify. Acompanhe Brasil de Fato MG nas redes sociais para não perder nenhuma novidade e até lá. Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.